Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, de qualquer lugar do mundo. Eu estou muito feliz que hoje nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz, mas chegamos no capítulo 12, na vinda do nosso glorioso Jesus à Terra. Vamos começar nossos estudos? Capítulo 12, A vinda de Jesus. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Nesse primeiro parágrafo, olha que legal, né? O Emmanuel, ele começa usando o simbolismo da manjedoura. O que representa a manjedoura? Que é a humildade, a simplicidade, que é tudo que Jesus foi. Lembra quando nós estudamos os judeus, o povo judaico, que eles ainda esperam o cordeiro, porque na imagem que eles criaram do cordeiro, ele viria como um rei, com cavalos de fogo, humilharia os reis, seus inimigos. E Jesus fez totalmente ao contrário. Ele mostrou que na humildade e na simplicidade se encontra o amor, que não é necessário o material para mostrar o seu amor por outra pessoa. Balde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizam o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Nesse primeiro trecho do capítulo 12 também, Emmanuel acha importante ressaltar a importância desses médiuns que vieram antes de Jesus e que conviveram com Jesus, né? Que foi João Batista, Maria, Simeão. É claro que sem Maria, Jesus não haveria nascido. E que Maria, eu não sei se vocês já leram o livro há 2000 anos, ela continuou ali com a caminhada de Jesus, afagando as dores das pessoas que iam visitá-la. E essas pessoas, elas foram muito importantes na convivência ali ao lado de Jesus. Dando força a ele também, gente. Não vamos esquecer que Jesus, apesar de ser essa divindade toda, de ser muito mais evoluído que todos nós, Jesus, ele encarnou, ele estava na carne. Ele sentia também o que a gente sente. E é muito importante nos momentos pela caminhada dele que foi tão difícil, ter pessoas com que você possa contar. Da mesma forma que nós. Sempre é muito importante ter uma pessoa ali que a gente pode dar um abraço, que nós podemos ser nós mesmos, né? O Cristo e os essênios. Muitos séculos depois de sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O Mestre, porém,
não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Tá, agora nós temos que saber quem são os essênios. De acordo com o Google, os essênios eram um grupo ascético e messiânico do antigo judaísmo, que existiu entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo, conforme a Enciclopédia Livre. Eles eram conhecidos por sua vida comunitária, ênfase na pureza ritual, estudos nas escrituras e práticas de cura. Eles viviam em comunidades afastadas da sociedade, como o deserto, e praticavam o ascetismo renunciando os prazeres materiais e buscando a purificação. Eram estudiosos de Torá e de todos os textos sagrados, além de escreverem comentários sobre os profetas. Eram também conhecidos por suas práticas de cura, tanto física quanto espiritual. Além do estudo e da prática, os essênios também enfatizavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, pessoal, essênios eram, pelo Google aqui, era um povo mais evoluidinho, que estava reencarnando ali, que vivia ali ao redor do deserto. Tá, agora que a gente já sabe quem são os essênicos, o que o Emmanuel quer dizer nesse trecho aqui que eu demorei para entender? O que ele quer dizer é que há pessoas, mesmo depois que Cristo morreu, ainda há pessoas que dizem que Cristo recebeu influência dos essênios. Só que Emmanuel ressalta aqui que Cristo não precisava dessa influência, ele não precisava desses conhecimentos e que as pessoas, que a opinião das pessoas de hoje em dia, dessas pessoas que falam que Cristo recebeu, que Cristo não recebeu, elas são muito contraditórias. A conclusão é, Cristo mostrou superioridade desde o primeiro dia que ele estava aqui na Terra, desde nenezinho. Ele não precisava de influência de outras pessoas ou de outros espíritos para ser Cristo, sendo ele o espírito mais evoluído da Terra. Cumprimento das profecias de Israel. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele, asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário, levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios e desprezado dos homens. Todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de cháguas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que for oferecer a sua vida, verá nascer uma posterioridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Nesse trecho, o cumprimento das profecias de Israel é muito triste, né? E o que é mais triste é que é muito real. Que foi exatamente o que aconteceu com Jesus em todos os seus passos. Eu fico inconformada
com a braveza, com a coragem, com a santidade de Jesus, para passar tudo que ele passou, sabendo do que ele ia passar, com a esperança e com a sabedoria de que aquilo ia nos fazer progredir. Eu achei interessante essa parte aqui, ó. Eu vou ler para vocês. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. E eu acho que é essa frase que confunde muitas pessoas de outras religiões, que acreditam que Jesus veio aqui para limpar os nossos pecados e após a sua morte, que os nossos pecados estavam limpos, que ele já nos salvou. Que essa é uma interpretação de algumas religiões. Mas a minha interpretação desse trecho é que no momento que ele estava ali carregando a cruz, sofrendo na carne, ele carregava consigo as nossas chagas, a nossa forma de pensar, a nossa crueldade, porque foi a nossa crueldade, a nossa falta de maturidade que não soube aceitar o que ele estava trazendo. E foi isso que o fez sofrer, e foi isso que abriu feridas em seu corpo físico. Nós o machucamos, mas o machucamos porque não tínhamos o conhecimento, não sabíamos do que estávamos fazendo. E essa é a minha interpretação. Quando ele fala, mas serão os nossos pecados que cobrirão de cháguas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Nessa frase, gente, a minha interpretação é, as nossas chagas o machucou. Foi pela falta do nosso conhecimento que a gente matou Jesus, do jeito que a gente fez. E as suas feridas vão ser a nossa redenção, porque foi a partir daquele exemplo, a partir do momento que ele morreu, que ele sofreu, que um homem, gente, um homem que podia piscar o seu olho e destruir todo mundo que estava ali, ele decidiu caminhar com dor, humilhado, para servir de exemplo para nós. E funcionou, e funcionou. Ele fez o que tinha a fazer. Ele foi o maior exemplo na história. Ele está sempre no nosso coração. As religiões se formaram, cada um da sua forma, mas ainda as religiões seguem o seu evangelho de alguma forma, não completamente, verdadeiramente como deveria, mas da forma que nós entendemos ainda, das nossas formas distorcidas. E ainda continuamos com as nossas chagas, gente, mas temos agora a consciência de que temos chagas e que temos que melhorar a nós mesmos se quisermos habitar esse universo maravilhoso ao lado de Jesus. A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para um terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas.
Sua palavra profunda, energética e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra. Se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Através do seu amor, pacificamente, ele conseguiu mudanças dentro da sociedade. Mudanças como o judaísmo, apedrejar pessoas, através das suas palavras de sabedoria, que jogue a primeira pedra quem não haveria de pecar, quem nunca pecou. Ele foi mudando essas concepções de que a palavra de Deus tinha que só ser dada dentro de um templo, dentro de algo luxuoso. Ele frequentava as praças, seus melhores amigos eram os pescadores. Jesus mostrou a gente que não precisa de luxo, que o luxo material não é sinônimo de salvação. Não nos enganemos achando que ter condições financeiras, progredir financeiramente, ter prosperidade é ruim. Não. Isso, gente, é um direito de cada um de nós. Ser prósperos, somos filhos do Criador, somos criatura, temos o direito de prosperar. O que nós temos que tomar cuidado é de achar que prosperidade, que dinheiro, que materialismo é sinônimo de salvação. Nós conhecemos a reencarnação. Nós sabemos que uma das maiores dificuldades do espírito é encarnar em um ambiente de riqueza, porque ali ele vai encarar a sua vaidade, a sua arrogância. Você tem tudo para ser a pior versão de você mesmo e sair impune aqui na Terra. É uma das piores provações. A gente acha que é mais fácil, mas a gente vê mesmo em Hollywood, gente, quando você assiste um filme, essas pessoas que vivem depressivas, tem tudo na vida, tem dinheiro que for, se matam, se drogam, não têm o prazer de viver, não apreciam o seu corpo, não apreciam o dia, não apreciam respirar. E às vezes é isso que a gente quer, porque a gente tem mania de ver aquela pessoa ali do Instagram, do YouTube, que tá sempre bem, que tá sempre feliz. E aí a gente quer ser assim também. Mas é essa a realidade? Se dinheiro trouxesse felicidade, gente, o Michael Jackson estava vivo. A palavra divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo no Evangelho. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos à observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação, porque, se a manjedoura e a cruz constituem ensinamentos involvidável, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. De suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas em face das doutrinas imperialistas da atualidade, mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram, em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida.
A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações do progresso. Aqui nesse trecho, a palavra divina, mais uma vez o Emmanuel ressalta o fato de Jesus ter agido aqui na Terra pelo exemplo. Tudo que ele passou foi um exemplo para nós continuarmos seguindo. E esse exemplo deixou traços que a gente segue até hoje. Só que com a história, gente, nós sabemos que muita gente se aproveitou também, depois do cristianismo, para formar religiões. E muitas pessoas abusaram do poder, do conhecimento, para manipular outras pessoas. Então, padres, o clero, na era medieval principalmente, que estimulavam as cruzadas em busca da Terra Santa, matando todas as pessoas que não eram cristãs, que não aceitavam o cristianismo, expandindo território e expandindo riqueza, assim como reis, que usavam disso para terem nomes de heróis. Ama-te o próximo, assim como ama a ti mesmo. Parece simples, né? Parece não é simples, mas nós não seguimos isso. Nós não seguimos isso. E nas cruzadas não foi diferente. Quantas pessoas morreram em nome de Jesus? Usando o nome limpo e puro de Jesus para movimentos sanguinários, matando, destruindo famílias, escravizando pessoas, em nome de poder. E foi isso também que fez com que a religião e a ciência ficassem mais separadas. Porque as pessoas vendo o abuso, os cientistas da época, os matemáticos, filósofos, depois da era medieval, na era do Renascimento, vendo que a religião se aproveitava das pessoas para ter poder, para ter luxo, para ter conforto, se aproveitava da ignorância das pessoas para se manter no poder, eles começaram a ficar revoltados. E foi ali que a religião e a ciência ficaram totalmente separadas aqui no nosso globo. Porque ninguém queria aceitar. A religião era sinônimo de manipulação. Para quem pensava, se você tem lógica, você não precisa de religião. Você consegue fazer tudo por você mesmo. O que causou um buraco dentro da nossa evolução também. Porque apesar da gente ter desenvolvido o ato de pensar, de ser livre, porque agora não tinha mais uma pessoa manipulando o jeito que você fazia, o que era certo, o que era errado. Mas também você não usava o evangelho mais, você não usava a moral. Você não desenvolvia a sua moralidade cristã. Eu coloquei aqui um videozinho rapidinho para vocês das cruzadas. Para quem não conhece as cruzadas, que foram movimentos de expansionismo, de expansão em busca da Terra Santa, na época medieval. E matou milhares de pessoas. Esse movimento matou milhares de pessoas. Esse movimento era patrocinado por reis e pelo clero. Eram movimentos que ressaltavam o nome de Jesus. E em nome de Jesus, eles matavam as pessoas, principalmente muçulmanos. Milhares de vidas foram perdidas em nome de Jesus. Será que as cruzadas foram realmente um chamado divino? Ou um projeto de ambição e poder? As cruzadas foram guerras religiosas iniciadas no final do século XI, com o suposto objetivo de libertar Jerusalém das mãos muçulmanas. Mas por trás da cruz, havia intenções que nem sempre tinham a ver com fé. Durante séculos, o nome de Jesus, o maior símbolo de amor e compaixão, foi usado para justificar matanças, invasões e saques. Reis, nobres e o clero marchavam em nome de Deus, mas o que realmente os movia? O clero, liderado pelo Papa Urbano II, queria unificar o mundo cristão sob a autoridade de Roma. Também buscava expandir o poder da Igreja para o Oriente e, olha só, redirecionar a violência dos cavaleiros europeus para fora do continente, garantindo mais controle social.
Os reis viam nas cruzadas uma oportunidade de conquistar novas terras e riquezas. Além disso, era uma chance de aumentar seu prestígio pessoal, tornando-se guerreiros sagrados. E, claro, podiam controlar a nobreza local, enviando rivais para longe em uma guerra santa. Na prática, as cruzadas misturaram fé com política, devoção com cobiça. O nome de Jesus, que pregava o amor aos inimigos, foi usado como bandeira de massacres e disputas territoriais. Isso nos convida a refletir: será que hoje ainda usamos o nome de Cristo para justificar atitudes que ele nunca aprovaria? Entender o passado é essencial para não repetir os mesmos erros. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição, e enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Esse capítulo ele fica meio repetitivo, porque o capítulo inteiro, gente, o que ele fala? Ele fala do exemplo de Jesus, da caminhada de Jesus, que nós sabemos muito bem, das suas dificuldades e do exemplo que ele deixou para nós continuarmos seguindo. Ele também ressalta a manipulação dos nobres, do clero, das pessoas com mais influência sobre as outras com menos influência. Essa manipulação em busca do poder. O uso do nome de Jesus, do cristianismo, para desenvolver religiões que aprisionassem as pessoas pelo fato da culpa, ou porque você não vai conhecer o reino do céu. E as pessoas também, naquela época, não sabiam ler. Emmanuel também ressalta bastante nesse capítulo o fato das guerras, do que o mundo se tornou após a vinda de Jesus. O exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os devalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas, para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É muitas vezes no coração humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar esse capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido a cadafalso. Todo esse sofrimento de Jesus, a gente precisou de todo esse sofrimento, de ver esse homem maravilhoso passar, sofrer, para que se nascesse, se plantasse uma semente dentro do nosso coração, que com o tempo, com a história, iria evoluir. E nós ainda estamos evoluindo, mas temos o Evangelho aqui no coração. Interpretamos o Evangelho, cada um da sua forma. Mas temos a sabedoria que nós temos que melhorar. E a sabedoria de que nós temos que amar uns aos outros. Não julgar, gente. Não julgar o próximo. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas não ficar olhando para o que o outro fez. Mas sim, fazer o seu melhor. Porque ninguém falou
que a sua interpretação e a sua maneira de fazer as coisas é a maneira certa. Isso é o que você pensa. E a partir desse pensamento, desse believe, eu esqueci a palavra believe em português, dessa crença de que você está certo, você julga o outro. Quantas vezes na nossa história, quando nós estamos crescendo, e aí nós ouvimos os nossos pais falando, não faz isso, porque desse jeito vai acontecer isso, não vai ser bom. Você ignora, fecha os seus olhos para aquela sabedoria e vai e tenta você mesmo. Só para chegar na conclusão de que eles estavam certos. E aí você muda a sua perspectiva de ver aquela situação. A mesma coisa acontece o tempo todo. Você pode acreditar numa coisa dentro daquela religião agora, mas a sua opinião pode mudar de acordo com situações da sua vida, experiências. E o que não tem nada de errado com isso, gente. Você não é pior ou você não é melhor que ninguém porque você mudou de opinião. Nós estamos sempre em evolução, o mundo está sempre girando, as coisas estão sempre em mudança. É natural a gente mudar. E é bonito e é bom a gente mudar. Nós não temos que manter uma posição o tempo todo, de ser estático. Nós estamos sempre em movimento. Mudança é uma bênção. Eu deixei aqui um videozinho rapidinho sobre o fechamento que o Emmanuel falou do monge, que é muito lindo também. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo mês. E a gente vai se vendo, pessoal. Amo vocês. Tchau. Em tempos de dor e injustiça, até a alma mais atormentada pode encontrar luz. Essa é a história do monge de Manila, uma das lições mais profundas sobre perdão e elevação espiritual que já ouvi. Lá no século XIX, vivia um homem justo e humilde nas Filipinas. Acusado injustamente de um crime que não cometeu, ele foi condenado à morte. Esse homem era um monge, conhecido por sua bondade. Mesmo diante da morte, sua fé em Deus nunca vacilou. Acorrentado e desesperado, ele chorou amargamente, oprimido pela impotência e raiva. Aos gritos, ele bradou para o céu: como é possível que eu morra inocente? Onde está a justiça? O que eu fiz para merecer tanto sofrimento? No meio da multidão, alguém se aproximou. Inclinando-se, sussurrou gentilmente: Jesus também era inocente. Naquele instante, foi como se uma luz invisível tocasse o monge. Seus olhos brilharam, uma beleza misteriosa cruzou seu rosto e a serenidade retornou. Ele enxugou as lágrimas, aceitando seu destino com paz no coração. Quando o carrasco, com os olhos cheios de remorso, se aproximou e pediu perdão antes de executar a sentença, o monge falou suavemente: meu filho, não só eu te perdoo, mas peço que cumpras o seu dever. Verdadeiro perdão, concedido à beira da morte. Um espírito que realmente viveu os ensinamentos de Cristo. Essa história não é apenas sobre sofrimento, é sobre transformação. Ela nos pergunta: seríamos capazes de perdoar, mesmo diante da maior injustiça?